Tem uma última coisa que também era uma coisa que estava acontecendo ali no final da vida dele, nessa partida tão brusca, que ficou inconclusa e que gera um interesse popular que talvez seja maior até do que o que aconteceu mesmo, mas é o que as pessoas perguntam. Nesse desenvolvimento de contar a história, o que ele estava ali com um caso romântico inconcluso, uma relação com a Adriane. O que vocês, como retratar isso, o desafio que vocês tiveram, como era uma coisa íntima, talvez dele, não passou tanto pela família, como que vocês decidiram e acharam a melhor forma de retratar essa história, que acaba que eu sei que desperta um interesse popular? Olha, a gente, na verdade, o foco da história não são, né, não é o lado romântico do Ayrton, porque não é isso que faz que fez a história dele relevante, né, do tamanho que é para o Brasil e para o mundo. Então, a gente tratou isso com naturalidade. Acho que ele teve, né, namoradas, ele sim estava namorando com a Adriane naquela época, e a gente tratou isso com naturalidade dentro da história, dentro do enredo do que a gente estava pensando. É uma pena que as pessoas ficam com essa preocupação tão grande em relação a isso, porque assim, na verdade não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é, né? Não é pelas relações que ele teve amorosas, acho que faz parte da vida de qualquer pessoa ter, né, relacionamentos, e infelizmente ele morreu muito cedo, né, para poder ter concluído, né, uma relação, ter filhos, que é uma pena, porque eu acho que ele teria sido um ótimo pai, mas a gente tratou com naturalidade, acho que fez parte da história dele, mas o foco não é esse da história, entende? Mesmo antes de entrar no carro, eu já sabia que eu tinha nascido para correr. A parte que sempre é difícil, que é um risco muito grande, né? Você imagina um projeto de milhões para o estúdio ou para quem está fazendo, né, que está investindo, você não ter o controle de 100% do que vai acontecer é sempre muito difícil, porque você está pondo um risco imponderável dentro do coisa. Então, eu acho que esse sempre foi o compromise, né? A gente não queria entregar isso e aí a gente teve que achar quem conseguia ter um diálogo mais próximo da gente para conseguir chegar nesse ponto comum, onde o risco não ficava imponderável nem para um nem para outro, né? Então, acho que foi muito uma construção de relacionamento e de confiança entre as partes. Acho que quando você tem, né, e são várias interpretações, né, dentro de um projeto de audiovisual, você tem muitas interpretações, porque você tem a primeira interpretação, que é o roteiro. Depois você tem outra interpretação, que é a versão do diretor sobre aquele roteiro. Aí você tem a interpretação do ator sobre a quem ele está representando. E depois você tem a interpretação de quem vai fazer a edição. Então, assim, são muitas fases, né? Então, a gente teve que, né, olhar cada uma dessas fases e entender qual que seria o compromisso que a gente ia ter. Qual que é o limite que os dois ficam felizes em relação, né, a correr risco. Então, acho que foi muito mais nesse sentido, mas como o Ayrton, ele era muito privado e as pessoas não sabiam quem ele era fora das pistas, essa era a maior preocupação que a gente tinha, porque é diferente de você estar sempre na televisão ou sempre, tipo, nas redes sociais, fica claro quem é a personalidade, né? No nosso caso, no caso do Ayrton, ele não está mais aqui para contar e também não tinha esse lado. Então, muitas coisas ninguém sabia que ele era de tal jeito, né? Você falar que ele era brincalhão, que ele era, né, tipo... As pessoas não entendem isso. Então, para você fazer um roteiro que cabe isso, você precisa ter esse diálogo aberto, entendeu? Então, isso foi uma coisa muito legal que a gente conquistou com a Netflix e com a Golani. Eu sei que eu posso ser campeão. Eu queria te perguntar também em relação a essa estrutura que é diferente, né? Você mesma disse que não funcionaria, vocês simplesmente venderiam os direitos e as pessoas ali montassem a história de acordo com que elas entendessem que era melhor. Então, como é que funcionou essa relação financeiramente falando? Já que não teve uma compra ali de direitos para que fosse realizada a série. Vocês cederam ali os direitos, e aí vocês negociaram lucros? Como é que foi em relação a essa negociação? É no formato normal que acontecem né, esses projetos de audiovisual, né? Você tem
Você tem direitos diferentes, né? Você tem o direito de imagem e da história do Ayrton, e você tem o direito sobre o filme ou sobre a série, e, né? Então tem uma composição nesse sentido, assim. Então a gente não deu e a gente não vendeu, a gente participa junto, né? Então acho que esse que é um pouco a lógica do trabalho. E Bianca, você falou aí da prática, mas na ideia, quando você vai ver aprovar, tipo, aprovar um roteiro ou uma interpretação, o que que o Senna era e o que que o Senna não era? Qual que é o critério? Assim, não, isso aqui ele é, isso aqui ok, isso aqui ele não era. Conceitualmente, né? Tanto como pessoa, mas principalmente como gestora da marca. O que que vocês olham para ver tanto um roteiro, quanto uma interpretação, quanto também outro produto, assim. O que conceitualmente, o que que ele era e o que que ele não era? Eu acho que não é o que ele era, o que ele não era. Eu acho que são atitudes que, né, que vão muito contra a personalidade dele ou que vão perto da personalidade. Porque, claro, ninguém vai saber exatamente como é que ele vai lidar com uma situação, sendo que ele não está aqui, né? Mas a gente tem o histórico, e também histórico, tipo, digamos assim, real, né, da história que aconteceu, e também do que ele disse para minha mãe, ou para o Léo, ou para, né, que compõe aquela visão, né, da história. Então, é muito mais nesse sentido de você entender, né, por exemplo, ele ficaria bravo nessa situação? Ou ele ficaria, né, tipo, chateado? Então, esse nível de ponderação, né, que no final é o que faz você poder passar a personalidade de alguém, é que é importante, né? Então, a gente ia muito nesse lugar, sabe? Então, tinham roteiros que saíam muito fora né, nesses 16 anos, tinham roteiros que saíam muito fora do que o Ayrton faria. Então, a gente tinha que ponderar, porque quando você só olha o Ayrton pela lente da corrida, parece que ele vai ter uma atitude. Quando você olha o Ayrton como um todo, você vê que ele não é aquela atitude. Isso que levava as pessoas a não entender às vezes, por que ele tinha certas atitudes que a pessoa não estava esperando, entendeu? Então foi muito mais nessa modulação, sabe, da intensidade das emoções, do que necessariamente do que ele era ou não era. Porque todo mundo pode ser um pouco de tudo, né? Dependendo do dia, dependendo de uma série de fatores. Então, acho que é muito mais essa ponderação e no arco geral, o que você conclui daquele personagem, né, daquela pessoa, do que necessariamente uma coisa binária. I need you to keep it under control. I have to leave. I'm sorry. Ô, Bianca, e o Ayrton era muito criterioso com a imagem dele, muito zeloso da própria imagem, e eu acho que isso se traduz no zelo que vocês têm, né, que continuam tendo, e na história da série, que me interessa muito, assim, em como essa série foi construída com esse critério, porque parece que tem 16 anos que a Gulani teve ali a primeira ideia. Quais foram os desafios, contando essa corrida de 16 anos, quais foram os empecilhos, o que vocês buscavam, por que de filme virou série, assim, você consegue lembrar, assim, os principais desafios que vocês enfrentaram nesse tempo e como a família participou disso? Olha, foi um processo longo por várias razões. Eu acho que uma das principais razões é que, para a família, para nós, a gente queria ter certeza de que o que fosse sair, né, o que sairia fazendo jus à personalidade de quem era o Ayrton, né? Então, isso para a gente sempre foi muito importante. Acho que era menos sobre quem vai aparecer na história, qual vai ser exatamente o arco da história, e muito mais da gente conseguir passar o Ayrton como ele era. Então, eu acho que isso fez com que a gente demorasse muito para achar o parceiro certo que tivesse essa abertura, né? Porque não sei o quanto vocês conhecem, né, desse meio de entretenimento. Normalmente eles compram, né, por exemplo, uma Warner, uma Lionsgate, eles compram os direitos sobre a imagem de tal pessoa, sobre a história de tal pessoa, eles fazem o que eles quiserem, né? E aí eles contam a história do jeito que eles querem. E para a gente isso não funcionaria. A gente queria poder participar e ter certeza de que eles estariam fazendo o Ayrton ou Ayrton, né?
Então, isso fez com que a gente demorasse bastante para achar o parceiro e cair, né? Hoje em dia, 3 anos são 2 décadas, né? Você imagina 16 anos, o quanto que as coisas evoluíram, né? Então, nem existia VOD quando a gente começou a falar desse projeto, então era uma coisa muito mais, né, pensando em filme. Aí, quando você pensa em filme, você tem um budget que precisaria, né, pensando que você está usando carro, que você está usando pista, que é um budget alto, não é um orçamento alto para você fazer uma coisa de qualidade, então a gente precisaria trazer parceiros como estúdios que tivessem interesse, né, em fazer isso, mas daí tinha toda essa questão do controle, né, sobre a narrativa e sobre o personagem, e isso foi indo ao longo do tempo, e aí como surgiu a Netflix como, né, um potencial, e a gente gostou muito do estilo deles, da proposta deles de realmente fazer jus à história do Ayrton e querer contar essa história da melhor maneira possível com a gente. E aí nisso saiu o começo da parceria. Só que daí a gente mudou tudo de novo, porque na realidade a gente ia começar a filmar quando começou a Covid. Então, também parou tudo de novo. A gente ia fazer o lançamento, né, o anúncio do projeto na semana, estava planejado para 2 semanas depois que o Covid começou. Então, aí para tudo, não dá para fazer pesquisa, né, não dá para fazer pesquisa de espaço, não dá para fazer visita técnica, não dá para definir quem vão ser os atores, não dá para definir nada, porque você não sabe quando vai terminar, então as agendas, tudo. E no final, né, como eu não acredito em coincidências, né, mas coincidentemente, acabou que a gente vai lançar a série no ano de 30 anos do legado, né, que acho que não poderia ser mais especial. Então, acho que Deus está preparando tudo para a gente está achando que está controlando as coisas, mas quem controla é ele ali de cima. I don't want to interrupt you. No. It's always a pleasure to meet Ayrton Senna. E queria te perguntar em relação a esse processo, né? A partir do momento que as parcerias foram fechadas, estava ali a Gulani, estava ali a Netflix, e começou a ser produzida realmente, a ser filmada a série. Como é que foi o acompanhamento da família nesse processo? Vocês estavam ali presentes sempre em gravações? Vocês conversavam sempre com a equipe? Como é que foi esse período? Foi um período muito intenso, né? A gente participou, né, da construção de todos os roteiros, né, de todas as aprovações, né, disso, e também da parte de figurino, né, de tipo, né, porque são pessoas reais, né? Então, tem uma pessoa que representa a minha avó, tem uma outra pessoa que representa a minha mãe, né? Então tinha toda a questão de personalidade, né? Como é que aquilo ia ser contado, né? O estilo da casa, como é que era, né? Porque eles não sabem, né? Tipo, então a gente tinha que trazer muitas referências, né? Pelo que a gente tem de foto de infância. Era assim a casa, para a gente tentar deixar o mais próximo possível da realidade, né? E depois eu tive a oportunidade com a minha mãe, né, com a Viviane, a gente foi ver a preparação do começo de filmagem, acho que quase um mês antes de começar a filmar, então foi aí que a gente conheceu o Gabriel Leone, tipo, ao vivo, né, porque a gente já tinha falado por Zoom, né, mas foi a primeira vez que a gente se viu e que a gente conheceu o diretor, que é o Vicente, e toda a equipe que trabalha, e foi muito legal ver a preparação. O Gabriel já estava super caracterizado, ele falando, né, falando português, tipo, como se fosse um paulista. Então, assim, foi muito especial ver essa preparação, porque tem uma preparação enorme, né? Já tinha, acho que umas 400 pessoas trabalhando, né, para fazer aquilo acontecer, um figurino, um espaço gigante de figurino para a gente ver. E aí depois eu fui 2 vezes ver filmagens, né? Daí eu vi, tipo, coincidentemente, de novo, né? Eu vi a parte da gravação da corrida de 91 no Brasil. Então foi muito especial para mim ver aquele momento, porque é um momento, né, para o brasileiro muito especial. E assim, o Gabriel, assim, introjetou ali naquele momento, que foi muito, muito legal, assim, gostei muito de poder participar disso, e parecia que você estava vendo a cena de verdade, sabe, quando você, do pódio, tipo, que você tá lá, né, embaixo, e era onde a gente via, então, assim, para mim voltou muito, sabe, a minha memória emocional, né, então, assim, foi muito especial, a gente participou de muitas etapas, e a gente foi ver a série ainda no offline, ainda não estava pronta,
em final de maio. Logo depois das corridas, né, de Mônaco e Imola, eu e minha mãe fomos para lá para ver. A gente assistiu maratonou, foram 6 episódios, um atrás do outro, e foi incrível, assim. Eu não parava de chorar. Foi muito emocionante, porque a série é linda, né? Tipo, eu não chorei porque era triste, mas é porque eu senti o Ayrton lá de novo, sabe? Foi uma coisa muito especial para mim. Realmente conectou de novo num lugar onde eu não sentia há muito tempo, e isso que eu, né, trabalho com a imagem do Ayrton, então eu vejo isso todo dia. Então é difícil hoje de me emocionar como, né, como eu me emocionei. Então, realmente, eu acho que as pessoas vão amar. Pra entrar na memória de todos os brasileiros! O Ayrton era uma pessoa muito privada, naquela época também não existia rede social, nada, né? Então, o que as pessoas conhecem dele é o que aparecia nas corridas, né, e nas entrevistas. O que é muito diferente da vida normal dele, né, da vida fora das pistas. Então, o próprio Gabriel, né, me ligava várias vezes para perguntar coisas. Mas o Ayrton, como é que você acha que ele reagiria aqui, né? Minha mãe participou muito também, né, dessa ajuda de entender o perfil, né, do Ayrton. E aí, por exemplo, né, uma das perguntas foi que o Vicente, na verdade, que é o diretor, perguntou para você, Bianca, mas o que ele dava de presente para vocês? Ele trazia presente para vocês, né? Quando ele voltava, assim, trazia. Então, o que a gente, né? O que a gente põe, né? Nesse momento? Eu falei assim, olha, ele adorava me dar relógio, então acho que relógio é uma coisa legal. Então, a gente trazia um pouco desse, né? Desse detalhamento, né? Comida, não, o que ele gostava de comer? O que vai aparecer na cena? Vai aparecer um arroz, feijão e batata frita, o que ele gostava de comer. Então, era muito né? Esse cuidado com o contexto real, né, que a gente trouxe, que a gente pôde trazer, né, nessa troca. A série é uma coisa que é muito importante para o legado do Ayrton, né? Acho que a gente poder passar para as novas gerações quem foi o Ayrton através, né, do novo estilo de entretenimento, acho que é fundamental para a gente, não só pela marca, mas também pelo legado dele, pela história dele, das pessoas poderem conhecer, né? Quem não viu ele correr, poder ter um pouco de contato com, né, o porquê que ele se tornou esse herói nacional, o porquê que ele é tão importante para o nosso país. Então a gente está muito feliz. Foi um trabalho aí de 50 mãos e muito tempo para a gente chegar no resultado que a gente tem agora, e eu não vejo a hora de que todos possam assistir. Tá tudo errado. O regulamento, a imprensa, os pilotos. McLaren's fracturing in two. Bianca, obrigado aí, né, por falar com a gente. Eu falei mais cedo com o Álvaro Mamute, que é um roteirista, um cara muito interessante, porque ele é fã do Senna, tem 30 anos, e ele me contou um caso que eu achei muito legal, que ele há 8 anos, ele não era ninguém como roteirista, e conseguiu uma reunião com você para apresentar uma proposta de série. Eu queria saber como é que foi do seu lado, como é que você recebeu esse jovem aí, meio aventureiro, talvez como Senna, num ambiente que eu acho que já tinha ideia da série, e como é que foi essa conversa com ele? Olha, acho que foi pelo LinkedIn que ele entrou em contato comigo, e, né, falando que ele era roteirista, tal, e eu achei interessante, ele mostrou um pouco do que ele tinha imaginado para um roteiro de série, de filme na época. E aí eu falei, olha, vamos conversar, mas nisso eu não apito, né? Porque eu não sou a produtora, então é a Gulani, né, que define essas coisas. E aí a gente sentou, conversou, gostei bastante dele, e falei assim, olha, o que eu posso fazer é te apresentar para o pessoal da Gulani e ver, né, o que eles acham. E aí foi muito legal, porque ele, tipo, é um fanático por Ayrton, sabe tudo sobre tudo, né? Então ele foi fundamental aí em todo o papel de roteirização da série, porque ele trazia todos os, né, os detalhes e as referências de uma forma que, né, o time criativo podia trabalhar também. Eu queria entrar também em relação a essa questão dos números com você, Bianca, em relação a quanto movimenta essa marca, né? A gente já viu outras entrevistas e estimativas que apontam aí que a marca Senna pode ter movimentado aí pelo menos 1,2 bilhões, né, de dólares
dos últimos 30 anos. Queria entender um pouquinho com você como é feita essa estimativa, a partir de qual momento vocês fazem esses cálculos e se é realmente esse dado que vocês estão trabalhando atualmente, se muda um pouquinho em relação ao que aconteceu no último ano, por exemplo. Olha, a gente não teve fechamento ainda desse último ano, né? Então é difícil de dizer, mas eu acho que o que é importante é entender que esse valor, na verdade, é um valor que está relacionado ao quanto que a gente gerou de retail, né? Quanto a gente vendeu, né? Ao longo desses anos, né? Então não é o que a gente recebeu, né? Quem diria, ia ser ótimo se fosse, né, o que a gente recebe, mas isso faz parte assim, né? A gente tem muitos produtos. Não sei se vocês têm a dimensão de quantos produtos a gente tem. Então, com esse volume de produtos, né, categorias de produto, esse é o número que a gente tem hoje, considerando McLaren, né, que foi um projeto, né, McLaren Senna, que foi um projeto grande. Então, a gente ainda tem esse número como a principal referência, né, e vamos ver novos números no final do ano. Ele vai para passar! The rain puts the cars on the same level, but not the drivers. E a gente está numa janela, talvez, de possível renovação dessa imagem, de se aproximar da geração Z, que não viu o Senna ainda viva, mas ainda tem algumas entradas, talvez, para conhecer e admirá-lo. Assim. Eu vi você falando numa entrevista para a Folha que vocês se adaptam enquanto o mundo vai mudando. Que entradas vocês veem para conversar com a geração Z? Tem a série anterior da Netflix, Drive to Survive, Games. De que forma vocês estão tentando se adaptar enquanto o mundo vai mudando? Eu acho que a série é com certeza um bom exemplo disso, né? Acho que esse é o formato novo. A gente estava discutindo um filme e acabou lançando uma série, né? Então tudo começou com um filme, mas, né, esse é o formato que agora está sendo mais consumido. A gente também tem um mundo dentro do Roblox que tá falando com crianças, né? Menores. A gente vai lançar um mundo também no Minecraft, que também já é outro, né, público. Games, em geral, é uma coisa que a gente trabalha para a gente conseguir trazer essa nova geração, né? Então, a gente teve parceria já com a PlayStation, com o PS4, eu acho, PS6. Tivemos uma parceria agora recente com a Codemasters, com conteúdo dentro do jogo da Fórmula 1 mesmo. Então a gente vai, né? A gente tem produtos, por exemplo, com a Topps, que daí entra um pouco mais em cards colecionáveis e álbuns de figurinha. Então a gente vai vendo aonde que tem mais apelo, e aí o nosso último produto ou projeto, que acho que também fala muito com as novas gerações, é o Senna Driven, né? Que é o nosso álbum de música eletrônica, que a gente usa, né, a voz do Ayrton como o tema principal da música, e cada artista, né, que foram 33 artistas diferentes ao redor do mundo que estão participando desse projeto, e cada um pegou um tema em cima de uma frase do Ayrton, né, em cima de uma colocação do Ayrton, e saiu um álbum super legal que também está falando com a nova geração. Então são formas muito, muito diferentes e fora da caixa, né, que a gente vai tentando encontrar para passar valores para essas novas gerações, né? O nosso objetivo é, obviamente, perpetuar a imagem do Ayrton, a história dele, mas também trabalhar a marca como um incentivador, né, de você não desistir, de você ser a sua melhor versão todos os dias, e que era o que o Ayrton representou para quem estava vendo ele correr, né, e é o DNA que a marca tem. Perfeito. Só para entender um pouquinho mais em relação a essas movimentações, vocês têm uma gama muito grande de produtos licenciados e tem também os ganhos com direitos de imagem, né, que vocês estão cedendo para a criação de outros produtos. Além dessas duas frentes, qual você acredita que é a frente que mais rende movimentação financeira para a marca Senna hoje? O jeito que a gente vê é que tem coisas que a gente faz que não são necessariamente com objetivo só financeiro. Na verdade, tudo que a gente faz não é o objetivo financeiro, não é a primeira coisa que a gente pensa. Acho que ele tem que ter qualidade, ele tem que ter tem que trazer essa inspiração que eu falei, tem que ter um porquê. Se não tem um porquê, não é só pelo financeiro que a gente faz. Então, tudo que a gente faz tem que ter, sabe, um diferencial, tem que ter qualidade, tem que ter valor, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. E
as parcerias que a gente faz também estão relacionadas a isso, né? A gente poder ter, né, uma parceria, por exemplo, com uma Heineken, com uma Guaraná, com uma Honda, são formas a gente estar trazendo a Ayrton, né, e os valores dele para a nova geração dentro de anunciantes, né, de tamanhos de mídia que são muito diferentes do que a gente sozinho conseguiria fazer, né? Então tem coisas que a gente faz que estão muito mais pensadas em como é que a gente consegue aumentar o nosso awareness, como é que a gente consegue trazer valores para as novas gerações através de outros, né? Não só pelo que a gente faz, mas também através de outros. Eu acho que esse ano ele representou muito isso, que a gente fez tudo com muita qualidade, a gente selecionou alguns poucos, né, parceiros para participar, né, desse momento dos 30 anos de legado, mas com essa intenção de poder, né, porque quantas pessoas não assistiram, né, a propaganda da Heineken ou do Guaraná e descobriram quem foi Ayrton Senna ou teve uma conversa em casa sobre esse tema. Então, acho que tem coisas que a gente faz para aumentar o nosso awareness e a nossa relevância dentro dos públicos, né, principalmente da geração millennials, né, que é o nosso próximo target, e celebrar com os fãs, né, que já nos conhecem, que tem esse apelo com a Ayrton, e também vender produtos. Então, são duas coisas diferentes. Uma está pensando muito mais no longo prazo e a outra está pensando no curto prazo. Então, acho que não é uma matemática simples, entendeu? Não é só uma coisa, são as duas coisas. E a gente precisa, né, e quer sempre fazer coisas em parceria. Hoje o Brasil todo estava na pista comigo. Qual